Olá meus amigos e minhas amigas, Dr. Daniel Mello falando. A nossa conversa de hoje é bastante direcionada em relação à mamoplastia de aumento, né, ao uso das próteses de silicone, um aspecto técnico relacionado à incisão. Né? A gente tem basicamente 3 incisões que são utilizadas para a mamoplastia de aumento chamada primária, né? Aquela em que a gente só está realizando o aumento, não está sendo realizado a ressecção de pele, que é a mastopexia. Esse é um outro capítulo dentro das cirurgias da mama. Então nós temos basicamente 3 incisões que podem ser utilizadas para acesso e colocação de uma prótese mamária. Se essa prótese vai ficar na frente do músculo, embaixo do músculo, essa é uma outra discussão, né? Mas as 3 incisões principais, elas permitem um acesso para essas 2 colocações. Então esse é um outro passo, uma outra decisão. Vamos começar falando do acesso pela axila, né? Então a incisão axilar é uma incisão que está fora da região mamária, né? Ela é mais frequentemente utilizada para a colocação dos implantes abaixo do músculo, que é o músculo peitoral, mas também pode ser utilizada para posicionamento da prótese à frente do músculo. É uma incisão que não é tão comum, algumas mulheres não aceitam ou não querem, vai um pouco também da experiência do cirurgião, tem muitos cirurgiões que não utilizam com frequência o acesso pela axila, então não é uma técnica que ele está tão familiarizado, ele não vai indicar ou não vai realizar uma cirurgia numa determinada paciente que solicite aquele acesso. O que ela tem como vantagem? A vantagem do acesso axilar é que a incisão está disfarçada e bastante discreta fora da mama, né? A desvantagem teórica é que para reoperações ela é um pouco mais limitada para ser reutilizada, né? E obviamente ela não permite nenhum tipo de reposicionamento, de ressecção de pele. É uma cirurgia feita com uma dissecção à distância, né? Então com instrumentos de 30 a 35 centímetros a gente realiza essa cirurgia, ou com o auxílio e utilização de um endoscópio. Algumas pacientes solicitam essa incisão, já viram amigas que têm essa mesma cirurgia já realizada, então muitas vezes solicitam. Nem todos os cirurgiões têm tanta familiaridade, tanta experiência com esse acesso. A segunda opção é o acesso pela areola, né? Utilizando a diferença de cor de pigmentação que a areola da mulher pode ter em relação à pele normal. E aí a gente já tem um aspecto. Para algumas mulheres que tenham a tonalidade a coloração da areola muito clara, nem sempre a incisão vai ficar tão bem posicionada ou tão disfarçada. E o grande ponto, existe um diâmetro mínimo da areola que é necessário para poder permitir a colocação de uma prótese, né? Então, se existe esse diâmetro e se existe uma condição favorável e a mulher que vai ser submetida à cirurgia aceita ou prefere essa incisão, também é uma ótima escolha. O acesso mais frequentemente utilizado é o acesso pelo sulco mamário, ou acesso inframamário, como alguns chamam, né? Ele é o acesso tecnicamente mais simples e até mais rápido de ser feito, está associado a menores índices de dor, menores índices de problemas de cicatrização, de infecção, que são um pouco mais frequentes na areola e na axila, e ele é disponível, entre aspas, ou pode ser escolhido por praticamente todas as mulheres. Por exemplo, uma mulher que tem um diâmetro muito pequeno de areola, você não vai poder utilizar a areola, então você pode usar o acesso inframamário, que é o mais comum, e no futuro ele pode ser reutilizado com um pouco mais de facilidade na necessidade de uma reoperação ou mesmo na necessidade futura de ressecção de pele também. As incisões, elas são discutidas e definidas na consulta de pré-operatório, numa conversa do cirurgião com a paciente. A maneira, pelo menos como eu trabalho, como eu conduzo as minhas cirurgias, é uma decisão em conjunto, lógico. O médico ele tem que ter um elemento de opinião, né? Ele pode dar uma sugestão, ele pode propor algumas coisas acreditando que para aquele determinado caso, sempre individualizado, a decisão sempre individualizada, aquela decisão é melhor, na opinião dele, para aquele momento. Alguns colegas têm experiências ou opiniões diferentes em relação, por exemplo, ao acesso pela axila ou ao acesso pela areola. Isso é uma decisão que tem suas variáveis. O último comentário, que eventualmente a gente ainda tem perguntas, né, é do acesso pelo umbigo, né? No Brasil, praticamente essa cirurgia ela não é realizada porque ela só permite a colocação de próteses
que são de silicone, mas ela entra vazia e ela é preenchida por soro fisiológico, né? É uma cirurgia muito mais comum na realidade dos Estados Unidos, muito rara, praticamente não é realizada no Brasil, porque você não consegue ter uma prótese com o preenchimento de silicone, porque lembrando que nós temos, em relação ao tamanho da incisão, uma limitação física, né? Então a prótese que tem aproximadamente 10 centímetros, 11 ou 12 centímetros, ela tá entrando por uma incisão que tem mais ou menos 3,5, 4 centímetros, então ela precisa ter um limite de deformidade para poder entrar, né? Mas geralmente o tamanho da incisão, considerando a curvatura da areola ou na parte de baixo ou mesmo na axila, em torno de 4 a 5 centímetros no máximo para a grande maioria dos implantes. Está sempre à disposição aqui para outras dúvidas pelos nossos canais e mais uma vez eu estou à disposição para outras perguntas. Agradeço a oportunidade de vocês terem me ouvido. Muito obrigado.